fluxo. E aí, nesse bloco, a gente vai ter o André Suman, vai ter o Caio Roth, vai ter o Douglas Castanharo e vai ter o Guilherme Gonzalez. E para iniciar, né, o nosso bloco aí de Melhorando o Fluxo, eu gostaria de chamar o menino aí de Águas de Lindóia, que está lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, André Suman, com vocês. Fala aí, Henrique. Obrigado, hein? Já pode tocar aqui? Pode. Estão vendo a minha tela aí, né? A frase mais repetida do trabalho remoto até agora. Soltar aqui, valendo, então. Pessoal, bom, como o Henrique falou, eu sou o André Suman. Vocês me encontram aí como @AndréSuman. O meu apelido da época da faculdade é Casé, então ficou blogdocasé.com.br, todo o material eu compartilho aí. E a minha foto do LinkedIn é essa, caso vocês queiram encontrar lá. Então, eu estou morando aqui desde o final do ano passado nos Estados Unidos. Eu tenho a minha empresa de uma pessoa só aqui agora, né? E estou atuando junto com a BRQ e também a certificação mais relevante aí, a minha acreditação mais relevante dentro do Kanban é que eu sou um Kanban Trainer oficial da Kanban University, tá? Então, a gente vai falar de upstream. Então, a gente viu em várias palestras o pessoal falando sobre upstream, e a minha palestra, a ideia é ser bem introdutória mesmo, para explicar para quem nunca conheceu ou para quem não sabe o que é. Então, quando a gente fala de Kanban, a gente fala muito de fluxo, né? De gerenciar um fluxo de entrega e tal. E o que é upstream? Upstream e downstream é quando a gente define um determinado ponto de um fluxo, o que está para cima desse ponto é o upstream, o que está para baixo desse ponto é o downstream, é o delivery. Então, para tentar fazer uma analogia aqui, o que eu trouxe? Suponha que o nosso serviço aqui, a gente está falando de uma entrega de uma pizza. Então, o que acontece? Você sente fome, aí você pensa em comer alguma coisa, pensa numa pizza, aí você pensa em qual pizzaria você vai pedir, olha o cardápio, aí pergunta para sua esposa, pode ser essa, não pode ser essa, vê com as crianças quais que elas gostam, tal, é com cebola, sem cebola, tal. Aí você liga na pizzaria, e aí a pizzaria anota seu pedido, passa para o pizzaiolo, a pizza vai para o forno, fica pronta, o delivery leva a pizza até a casa e te entrega na sua porta. Então, aqui é um serviço completo a respeito de uma entrega de pizza. Onde existe o ponto do compromisso, que é o que define o downstream e delivery? É aqui. No momento que você desligou o telefone com a pizzaria, o que era uma ideia de pedir uma pizza, de ter uma pizza em casa, virou um compromisso da pizzaria te entregar a pizza que você pediu, né? Então, é esse ponto de compromisso que vai definir o upstream e o downstream. Então, quando a gente fala de upstream Kanban, a gente está falando do que acontece antes da gente se comprometer com a demanda. É quando a gente está num funil de ideias, num funil com filtros, onde a gente está pensando no que a gente vai fazer, refinando, fazendo discovery, e aí depois isso passa para um time de desenvolvimento. Mais sobre essa analogia, vocês encontram nesse link aqui, uma postagem que eu fiz no LinkedIn, tá? Alguns de vocês já devem conhecer essa figura, que eu chamo de Kanban Picture, que é uma maneira de introduzir Kanban nos times, uma maneira dos times conhecerem como que Kanban funciona. Vocês tem algumas palestras que eu falo sobre ela, que vocês encontram aqui nesse link aqui embaixo, blog.casé/Kanban Picture. Mas aqui é um fluxo de delivery, né? É a entrega desde a hora que a gente decide desenvolver até a hora que fica pronto. Onde que está o ponto de compromisso aqui? O ponto de compromisso do nosso time Kanban está exatamente aqui, que é no momento que as coisas saem do backlog, saem do universo ali de negócio, pensando na demanda, e a gente faz o replenishment no Kanban e passa para desenvolvimento. Ou, por exemplo, quem usa Scrum, o ponto de compromisso é o momento da planning, que é o momento que o time vai lá e fala, não, é isso aqui que a gente vai fazer, estimamos, esse é o objetivo da sprint, o time está se comprometendo com a sprint. Então, assim, o time sabe quantas pizzas tem que fazer e que sabor é cada pizza, né?
E a gente tem trabalhado muito em cima disso aí nos últimos tempos, da melhoria desse fluxo, entender como que o time trabalha, coletar métricas, ver como que o fluxo está acontecendo e o que pode ser melhorado, né? E aí, o que eu estou sugerindo agora é para vocês tentarem mapear o fluxo upstream de vocês, o que está antes ali do desenvolvimento, porque isso faz parte da entrega, isso faz parte do serviço como um todo, que é o que a gente precisa, né? Melhorar a entrega para o nosso cliente. Então, a Kanban Picture ganhou uma irmã, que é a Upstream Kanban Picture, onde eu tento trazer uma maneira aqui didática, lúdica, que você pode explicar para o seu time como que o upstream funciona e como que as coisas acontecem na fase upstream. Vamos parar de olhar um pouco ali o desenvolvimento, o delivery, vamos dar um passinho para trás, trazer as pessoas de negócio, trazer o time para a gente ver como melhorar o fluxo como um todo. Então, aqui nesse exemplo, eu trouxe que as coisas nascem como ideias até elas ficarem prontas para o replenishment, pronta para passar para o time de desenvolvimento. Então, aquela analogia da pizza, né? Tive a ideia de pedir uma pizza até a hora que eu estou pronto para ligar lá na pizzaria, porque eu já decidi o que eu quero. Aqui, obviamente, é um fluxo de exemplo, né? Cada time desenha o seu. E o que acontece aqui? O que a gente vê acontecendo dentro de um fluxo upstream? Primeiro, tem descarte. É esperado que quando a gente está descobrindo o que a gente vai fazer, refinando as coisas, como eu disse, o upstream ele é um funil com filtros. A nossa capacidade de ter ideias, ela é muito maior do que a nossa capacidade de converter essas opções em entregáveis de verdade, em software, né? Então, em upstream, enquanto lá no delivery a gente sempre conversa com o time, né, e fala, pessoal, a gente já se comprometeu com a demanda, isso aqui é quase que um casamento, o ideal é que a gente não deixe de fazer alguma coisa que a gente já se comprometeu, se for necessário entender por quê. É a mesma coisa, né? Imagina que você ligou na pizzaria e o pessoal começou a fazer a sua pizza já. E aí você liga e fala, não quero mais. Então, é um problema, né? Aqui no upstream não é. Enquanto você está decidindo o sabor da pizza, você fala que aquela você não quer, bom, o time nem começou a fazer ainda, né? Então, há descarte em upstream, isso é importante. Limites de WIP. Tem aquela frase do Kanban, né? Para de começar, começa a terminar. E os limites de trabalho em progresso, a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo, nos ajuda com isso. Em upstream, eu diria que é mais importante você ter limites mínimos do que máximos. Então, o que eu coloquei aqui tem dois números, porque é o mínimo e o máximo que a gente tem para cada coluna. Ou você pode colocar um limite para o quadro todo. E por que o limite mínimo é importante? Porque esse é o fluxo que abastece o desenvolvimento. E se as coisas zerarem aqui, se elas pararem aqui e não tiver nada para passar para o time, aí o time simplesmente não vai ter o que fazer, né? Então, é saudável a gente manter sempre o fluxo abastecido. Refinamento, quebras. No upstream, é normal que uma coisa que a gente pensou, por exemplo, uma funcionalidade muito grande, uma história muito grande, um elefante, né? Quem conhece as analogias dos animais aí do Kanban, entre cachorro e camelo, tudo é animal. Evite ratos e elefantes, né? Então, um elefante aqui em upstream, ele pode ser quebrado entre um cavalo e uma vaca, animais menores. Então, é normal no upstream a gente ir quebrando histórias, refinando épicos, e entendendo como são os entregáveis para que a gente possa passar depois para o desenvolvimento. Outra coisa, é importante ter os itens que ficam prontos para o replenishment ou pronto para entrar no sprint backlog, eles precisam estar em definition of ready, estão prontos para o casamento, né? A noiva está pronta, já colocou o vestido, já está maquiada, está na porta da igreja. Vamos casar com essa demanda agora e levar até o final do desenvolvimento. Então, aqui é um ponto importante, onde a gente só se compromete com o que a gente sabe o que é para fazer. Aqui seria importante, na analogia que eu usei, do que é a pizza? Que tamanho é a pizza? Quantas fatias? É com borda ou sem borda? Qual é o sabor? Porque senão vira aquela coisa, né? Pede para desenvolver e, vai fazendo, aí depois eu decido qual é o sabor da pizza. E aí não dá, né? Também não dá no software para... Vai fazendo, aí depois eu decido se isso é para 5 usuários ou para 50 milhões de usuários, né? Lógico que vai ter diferença na implementação a respeito disso. Outra coisa no upstream é que o fluxo ele é não linear. É uma regrinha que a gente sempre aprende trabalhando com Kanban, né? Dos cartões só moverem da esquerda para a direita. Nunca volta o cartão, coloca bloqueios. Aqui em upstream, gente, nós temos opções, né?
Nós temos coisas acontecendo, refinamentos acontecendo, tarefas sendo quebradas, aí chega para refinamento técnico, o pessoal volta para negócio para decidir alguma coisa. Então, aqui no Upstream, a gente tem um fluxo não linear. E o Customer Lead Time, o que é isso? Talvez o Lead Time vocês já conheçam, que é o tempo que leva para fazer alguma coisa. Então, qual foi o lead time daquela história? Do momento que o time se comprometeu a fazer até o momento que ele entregou, quanto tempo isso levou? Normalmente em dias corridos, né? Aqui no Upstream, a gente usa, a partir do momento que você tem uma ideia mínima do que é para ser feito, marca no relógio quando isso entrou nessa fase e quando ficou pronto. Por quê? Já aconteceu muito de empresas eu conversar, times eu conversar, e o pessoal fala assim, pô, Suman, mas a área de negócios fica 1 ano com o negócio embaixo do braço. Aí a hora que chega para a gente desenvolver é para amanhã, sabe? Então, assim, eu não estou... E pode acontecer o contrário também, né? Então, o importante é a gente medir e gerenciar o fluxo tanto no delivery quanto no upstream, porque isso aqui vai fazer toda a diferença para a nossa melhoria, né? E um papel sugerido do Kanban é o Service Request Manager. Assim como no Delivery tem o Service Delivery Manager, aqui no Upstream, a figura do Service Request Manager pode ser um PM, um PO, o gestor ali do produto, de forma que ele esteja preocupado com a eficácia, entender o que a gente está colocando para ser descoberto, para ser refinado, para depois ir lá para o Delivery. Então, a pessoa que faz a gestão desse fluxo aqui, para garantir que a gente está sempre entregando. Bom, pessoal, era bem rápido, tentar falar Upstream aí em 10 minutos. Vocês encontram mais detalhes ali na figura da Upstream Kanban Picture. A figura, tanto a Kanban Picture quanto a Upstream Kanban Picture são de uso livre, então se vocês quiserem usar os times de vocês para iniciar aí no método Kanban, que é um método evolucionário, né? Então a figura pode ser pautar ali as suas primeiras decisões. Vocês me encontram aí como André Simão Pereira, o meu blog, e se quiser conectar no LinkedIn, é só acessar o QR Code aí, tá bom? Obrigado, valeu, Agile Trends, e foi muito legal participar. Infelizmente, como não teve ainda a edição presencial, né, o lado bom é que eu consegui participar, mesmo aqui do Hemisfério Norte. Valeu, galera. Valeu, André.